Salve, salve! Sejam bem-vindos ao Fominha Podcast, episódio desta semana, recebendo aqui dois convidados especiais, né? Vamos falar de saúde, bem-estar, preparação física, nutrição. Eu sou Marcelo Vitor Bezerra e, antes de mais nada, eu já peço para deixar o seu like, compartilhar, se inscrever no canal, ativar o sininho, né, as notificações para receber os vídeos novos do projeto do Fominha nas redes sociais. Lembrando que o Fominha está com os perfis Fominha Oficial no Kawaii, no TikTok e no Instagram. Pois bem, como eu disse, vamos falar de saúde, bem-estar, preparação física, qualidade de vida, parte de nutrição. Estamos recebendo aqui, com muito prazer, a doutora do Instituto Abinader, a nutricionista e, por conseguinte, minha irmã, Carla Fabiana. Tudo bem, Carla? Seja bem-vinda. Obrigado por estar aqui com a gente no Fominha. Olá, Marcelo. Prazer todo meu estar aqui. Muito obrigado pelo convite. E vamos lá, conversar um pouquinho sobre nutrição. E também recebo aqui também nos estúdios o personal trainer, também nutricionista, o cara especializado em fisiologia do exercício, Anderson Almeida, torcedor do Bahia. Tudo bem, Anderson? Seja bem-vindo aqui. Obrigado por estar aqui com a gente no Fominha. Obrigado, Marcelo. Boa tarde, tudo bom? Graças a Deus, tudo tranquilo. Primeiramente, eu queria mandar, hoje é o dia do aniversário do meu irmão. Queria mandar Olha, uma data especial, hoje 15 de julho, né? Justamente. Um abraço aí, meu irmão. Tamo junto. Qual o nome dele? O nome dele é André. André Luiz. Tá na Bahia. Tá na Bahia, tá. Aliás, como é que tu veio parar no Amazonas, cara? Tu construiu a carreira lá no mercado baiano e chegou recentemente em Manaus aqui. Perfeito. Na verdade, o que é que acontece? Minha esposa é daqui de Manaus, né? Uhum. E ela resolveu voltar para dar uma assistência maior para os pais. E me convidou para esse projeto aí. E como você sabe, mulher triste não namora. Então... Melhor comentário. Eu tive que vir para Manaus. Para encurtar a distância, né? Ficar mais de forma presencial, né? Perfeito. Maravilha. Então vamos começar aqui o papo falando de dieta, né, cara? Essa coisa que assombra os brasileiros, né? A coisa da dieta. Eu estava tentando aqui compreender mais ou menos. Vocês estavam falando antes aqui da gravação. Essa coisa de low carb, cetogênica, tem um veganismo, podem desfrutar aí, como é que funciona tudo isso, cara? Eu tô tentando até hoje encontrar um tipo de dieta adequada, mas eu não consigo deixar o carboidrato de lado. Doutora. Eu tenho a palavra. Você tem a palavra. Vamos lá conversar um pouquinho sobre dietas. São tantas nomenclaturas, né? E a base sempre é a mesma. Para dieta, para emagrecimento, apesar de tantas nomenclaturas, o final sempre é o mesmo, que é o tal do déficit calórico, né? Que significa ingerir menos do que e gastar mais, né? Então, vamos tentar definir. Low carb nada mais é que uma dieta baixa em carboidrato. Não é no carb. Não precisam ter medo de carboidrato. Isso é muito importante. E detalhe para a terminação em inglês, né? Muita gente no carb, low carb, então prestar bem atenção. Então, quando a gente fala em uma dieta baixa em carboidrato, que não é zero em carboidrato, a gente está se referindo a uma dieta low carb moderada, ali em torno de 40% de um valor energético, né? E em termos de gramas, a gente está falando ali mais ou menos até 140 gramas, certo, Anderson? Perfeito. O que é que acontece? É como a doutora falou ali. Quando se pensa em objetivo, né? Se o objetivo do indivíduo é o emagrecimento, a primeira regra que a gente tem que prestar atenção é no déficit calórico, que é o principal para que a gente consiga emagrecer. Segundo ponto muito importante e que as pessoas acabam não comentando tanto é a questão da proteína, né? A gente tem que ter uma ingestão de proteína adequada para o nosso objetivo. Por quê? O que é que acontece? Pessoas acabam se preocupando tanto com carboidrato. E são 3 macronutrientes muito importantes: carboidrato, proteína e gordura, né? Quando você baixa muito um macronutriente, o outro aumenta. E se você aumentar muito a gordura, pode ser que não dê o resultado que você espera. Então, indivíduos muito ativos não podem ficar sem carboidratos. E outra, se você aumentar muito a quantidade de gordura, vai fazer com que você talvez não tenha o resultado que você almeja. Pode até dar o efeito oposto, né, Anderson? Justamente. Em vez de emagrecer, engordar, porque vamos lembrar que não é só questão de macronutrientes, mas as calorias também se fazem muito importante, né? 1 grama de gordura equivale a 9 calorias, contra 1 grama de carboidrato a 4. Então, assim,
em termos calóricos, a gente tem que pensar no impacto de calorias e no impacto metabólico também. Então, quando você fala em carboidrato, só fazem relação com insulina, como se fosse algo nocivo, mas esquecem de dosar a mão na quantidade de gordura, que é muito calórico, tem uma grande densidade energética, né? Então, às vezes, baixo volume, pequenas quantidades de alimentos que você não se satisfaz e super calórico. Então, acaba não compensando a restrição tanto assim de carboidrato. Mas assim, só para entender, esportes de alta performance, rendimento, atletas, o carboidrato é essencial. É fundamental. Uma natação, um atletismo, até um futebol, né, os 90 minutos, faz parte da parte ali nutricional mesmo, fisiologia do exercício, tem que ter o carboidrato para performance, para desempenho, né? Ó, antes de tudo, o carboidrato que as pessoas... Não é um vilão, né? Não. Muita gente acha que é um vilão. Muito pelo contrário. Ele é um excelente macronutriente. Primeiro que ele é o principal combustível dos neurônios. O indivíduo Só que... isso. Começa Só por isso. aí. É um simples detalhe. O indivíduo que faz dietas muito restritivas com relação ao carboidrato, eles tendem a ter mais sonolência e mais dificuldade para ter atenção, né? Por conta desse principal combustível dos neurônios, né? A proteína é um macronutriente que pode ser transformado em carboidrato? Sim, pode. Mas o processo dela, para que isso aconteça, é muito desgastante. E ela não executa o principal objetivo dela, que é justamente a reparação muscular. Perfeito? Segundo ponto, carboidrato é a nossa primeira fonte de energia, ou seja, para os nossos músculos, nossa reserva de glicogênio, como a gente fala, é o combustível que vem do carboidrato. Então, um indivíduo com estoque de glicogênio bacana, ele tem um rendimento muito melhor. E indivíduos ativos, né, principalmente atletas, eles precisam de bastante combustível para aumentar o seu rendimento. Vai lá. E até mesmo em relação a esse ponto do carboidrato de auxiliar na performance, né, do treinamento, às vezes também os indivíduos, enfim, com medo do carboidrato, né, eles pecam, né, por restringir demais, e com isso eles não têm um bom rendimento no treino, treinando menos, consequentemente gastando menos, enquanto tendo menor resultado, né, por conta no emagrecimento, porque não tem energia para gastar ali durante o treino, enquanto, de repente, se ele aumentasse 100 gramas ou até mesmo 100 calorias somente de carboidrato, ele poderia triplicar o gasto energético dele durante o exercício, porque o carboidrato dá esse aporte no maior rendimento nas atividades físicas. E né? sem falar que o carboidrato é poupador de proteína, que é um outro fator importantíssimo, ou seja, ele preserva a nossa proteína para que ela execute a sua principal função, que é reparadora. Olha, eu estou me sentindo numa palestra aqui, hein? Com dois doutores aqui. Olha, a parte nutricional realmente é importantíssima, né? Muitas pessoas esquecem, né, de valorizar o profissional nutricionista, né? Vocês acham que o mercado teve essa mudança de uns tempos para cá? As pessoas estão se conscientizando, procurando realmente mudar o estilo de vida, procurando realmente a coisa certa, quer procurar o profissional adequadamente? Porque, Anderson, tu tem a formação nos dois, né? Educador físico e personal trainer. Ou seja, tu uniu o útil ao agradável. Tem uma certa rivalidade entre essas duas profissões? Porque o personal trainer, qual é a medida que ele pode ou não prescrever ou não deve jamais indicar para um aluno? E vice-versa também, nutricionista, de repente, né, passar uma dieta, de repente já emendar um treino também. Tem uma linha tênue aí? Existe, sim. Existe, infelizmente, alguns profissionais de educação física que prescrevem dieta e eles não têm autorização para fazer isso. Isso daqui é exercício ilegal da profissão. Isso gera prisão, cadeia. Não faz parte do conselho, né? Não faz parte do conselho. O único profissional que pode prescrever dieta é o nutricionista. Nem o nutrólogo pode prescrever dieta e muita gente acaba fazendo isso e não pode. Nosso conselho tem que ser mais atuante com relação a essas coisas, sim. E existe também o outro viés, né? Que alguns nutricionistas já estão tentando prescrever exercício físico, que também não pode. É exercício ilegal da profissão. Não pode acontecer esse tipo de coisa. O que acontece? A pessoa passa 4, 5 anos sem falar pós-graduação, enfim, estudando, e uma outra pessoa porque leu um livro, então porque viu
um blog ou alguém que falou... Tem essas questões dos influenciadores, né? Se acha no direito de prescrever, não é bem por aí. Até porque é muito individualizado, né? Você tem a questão dos macronutrientes, micronutrientes, você tem a questão do gosto pessoal do cliente. Então, são fatores que têm que ser levados em consideração. E não como o pessoal fala, não é um copiou-colou. Não é uma receita de bolo, Não né? é receita de bolo. Não é igual para todos. Dieta de gaveta não existe. O verdadeiro nutricionista, na minha opinião, ele avalia o ser humano como um todo. Não só em questão das suas preferências, mas também levando em consideração suas emoções, que hoje em dia a gente sabe que isso está muito atrelado aos hábitos alimentares, muito Ao estilo de vida, né? linkado também ao comportamento. Comportamento. Porque o ato alimentar nada mais é, na minha opinião, do que o comportamento alimentar. Hoje em dia você come por tudo menos por fome mesmo, né? Fome física. E eu acredito assim que, nossa, para mim um cenário ideal, que eu estou terminando minha pós agora em nutrição esportiva, e já pegando o link aqui do Anderson, que o cenário ideal seria os profissionais trabalharem juntos. O grande beneficiador disso seria o cliente, né? Seria o nosso paciente. Então, unir o profissional de educador físico com o nutricionista, meu Deus, é sucesso de garantia, assim. Seria como se fosse um time, né? Todos unidos ali, mas seria um profissional de confiança. Por exemplo, eu vou no nutricionista, ele me indica aquele determinado personal trainer que está em conjunto com ele. Tem a mesma linha de pensamento. A mesma linha de pensamento. Isso que é muito importante. Na verdade, é uma equipe multidisciplinar. Boa! Como Multidisciplinar, isso mesmo. Tem, né? Tem o médico, tem o enfermeiro, Sim. tem o psicólogo, tem o nutricionista. Então, a gente tem que trazer isso para a nossa realidade também, né? O indivíduo que tem um objetivo, ele tem que buscar se cercar de profissionais competentes que... Éticos. Que façam com que ele chegue no principal objetivo dele. Entendeu? Agora vocês, só voltando rapidinho na questão dos carboidratos, né? Existe assim, posso dizer, um carboidrato do bem, carboidrato do mal... Ou não? Por exemplo, a pizza, não sei o quê, macarrão, arroz. Primeiro... Existe isso ou é lenda? O que é que eu falo? Você pode tudo. O que é que pega um pouquinho é a quantidade, né? Você tem que mensurar essa quantidade de alimento que você vai ingerir, tá? Não é tão interessante os carboidratos, na minha humilde opinião, de absorção muito rápida. Por exemplo, os refinados, industrializados, eles realmente têm uma metabolização muito acelerada e o organismo reage de forma inadequada a esse tipo de alimento. Na verdade, não é nem alimento, a gente chama de substâncias comestíveis. Produtos, né? Não é comida. Eles não dão saciedade, não têm a quantidade de nutrientes desejada. São calorias vazias, né? Justamente. Só serve para... Esses sim, vocês têm que ter medo desses tipos de carboidrato. Só servem para engordar. Dentre as inúmeras dietas aí que a gente está falando, tem a tal da cetogênica, que eu não faço nem ideia do que seja, tem o veganismo, mas tem a tal da dieta mediterrânea também, isso lá os europeus, né? Acho que a Carla Fabiana, a doutora, estudou muito sobre isso. Assim, porque... Especialmente os italianos, né, que são os reis do carboidrato, comem a pasta tal. Aliás, outra coisa polêmica também, a tal das 18 horas. Não pode mais comer carbo depois desse horário. Isso também é ilusão, né? Para criar tal pança, não sei o quê, para ter a barriga chapada. De noite, não carboidrato. Não tem isso. Eu não acredito nesse conceito, não. Na verdade, você tem uma meta calórica diária para alcançar. Se você bater essa meta, independente do horário que você coma, você vai ter o resultado. Entendeu? Eu concordo, eu tenho um pouquinho da mesma linha do raciocínio do Anderson. A gente tem um teto por dia, então se tu quiser consumir aquela quantidade de carboidrato somente na hora do almoço e o resto do dia não querer mais consumir, tá tudo bem, entendeu? Mas existem estratégias também, né? Que a gente chama de ciclagem de carbos, enfim, onde a gente pode manejar o carboidrato de acordo com o teu horário de treino também. Mas nada é proibido na nutrição. E eu costumo dizer que, Marcelo, na nutrição é até uma resposta, eu acho, que as pessoas não gostam de ouvir. Que tudo depende, né, Anderson? Justamente. Carboidrato faz bem? Depende para quem. Comer à noite faz bem? Depende para quem. Qual o objetivo? Com quem eu estou falando? Uma pessoa que quer hipertrofiar?
Não vejo problema em comer carboidrato à noite. É uma pessoa que vai treinar de manhã cedo e que já quer fazer o treino em jejum, né, Anderson? Já dá energia, né? Para ter o estoque formado Glicogênio. na noite anterior. Também não vejo problema. É uma pessoa que, mesmo querendo emagrecer, pode comer carboidrato à noite para fazer... Pode. Então, assim, não tem muita regra. Eu acho que o lance da nutrição é maravilhoso por isso. Porque Justamente. a gente consegue manejar. E a gente consegue adequar para o tipo de rotina do indivíduo, né? Por exemplo, eu como carboidrato à noite porque eu treino de manhã cedo. Por quê? A reserva de glicogênio muscular se dá depois de 4 horas de ingerido do alimento. Mas aí tu come de noite e de manhã também alguma coisa? Ou Não, tu tá com estoque de noite ainda? Tô com estoque da noite Tá ainda. com estoque cheio. Cheinho. Então tu Meus não treina maratonistas... tu não tá em jejum praticamente, né? Tu comeu de Tô em noite, jejum. tá em jejum, Tô mas... em jejum, porque tem 8 horas que eu não como. E tu treina o treino da manhã Treino pesado. bem, Ele treino tá bem. cheio de Glicogênio. glicogênio. Pô, mas se eu fizer isso, eu vou cair ali na academia. Preciso Não. de uma coisa de manhã, assim, pra dar um Preciso. sustento, alguma Mas coisa. no teu caso, Marcelo, é porque a gente tem que olhar o contexto da Certo. dieta. Cada organismo... Não, e o teu dia como um Como é todo. que- Tu tá falando de uma refeição. De repente, tu sente falta de energia ao acordar para treinar em jejum, porque tu não tá tendo, na verdade, um teto de carboidrato do teu dia. Eu preciso de pelo menos uma cafeína, alguma coisa assim. Pra... Ah, mas aí já é outra Já é pauta. outro 500. Aí não é carboidrato. Tá, a gente entra na pauta da suplementação, né? Estamos aqui, inclusive, eu tentei trazer uma dose de whey, vou preparar daqui a pouco. Tem o whey protein, que é bem tradicional. A creatina também aqui presente. Que eu ouço isso aqui desde quando eu comecei a treinar lá em 2002, aos 16 anos. Falava, não, toma creatina, toma creatina. E eu ficava com o pé atrás. Faz bem, faz parte do processo do organismo. O que é a creatina e por que todo praticante de atividade física deve tomar esse suplemento? Seja ele jogador de futebol, piloto de Fórmula 1, maratonista, pessoal de fisiculturismo, o praticante de academia normal. Por quê? Bem, E qual a tal dosagem, né? Tem isso também? a dosagem eu vou passar para a doutora. Tá? Não, a gente tava conversando mais cedo. Tá um jogando a bola pro outro aqui, Que hein? deu uma dosagem, Anderson. O que é que acontece? Creatina é um ótimo suplemento, né? Ele aumenta o nível de força, ele aumenta acelera calma. Ele acelera a síntese do ATP, enfim. Dá uma inchada, né, a creatina? Né? Justamente. Ele deixa a célula maior. Ele aumenta a hipertrofia da célula, levando mais líquido. Dentro desse líquido, ele leva proteína, carboidratos, gorduras, tudo para dentro da célula intramuscular. O que é que acontece? A creatina, ela é fundamental para quem faz treinamento de força e de alta intensidade. Por quê? Porque ela faz parte da primeira via metabólica, que a gente chama de ATP-CP, que é a quebra da fosfocreatina. E isso acontece quando o indivíduo faz atividades de alta intensidade, para ressintetizar o ATP. Entendeu? Então, para indivíduos que fazem musculação, corrida, até mesmo endurance, é importantíssimo tê-la como suplemento do seu dia a dia. E a dosagem... Vamos lá, doutora. Tu que me ensinou hoje mais cedo. A dosagem eu acredito que seja 0,6 do seu peso corporal. Então, um indivíduo com... Eu não sou muito bom de matemática, não, mas... Mas vem o dosador, né? Tem Normalmente no... para a população brasileira, que é de 1,70 m e 70 kg, A média, né? A média é 5 gramas por dia. Vamos lá, Marcelo, tá pesando quanto? Tô pesando 70, última vez 73 quilos. 73. Percentual de gordura... Aqui do Marcelo eu é vou ficar... 0,6, né? Aqui do Marcelo seria em média de, arredondando, 44. Mas eu teria que tomar por quanto tempo antes? Assim, eu quero treinar, vamos supor, às 10 da manhã, tomo às 9h30, é isso? Não necessariamente. 10 minutos antes? A creatina você não vai usar imediatamente durante o treino. Você vai fazer um estoque, é como se fosse para o dia seguinte que você fosse treinar, entendeu? Caramba, então... Diariamente, assim, é liberado, Para diariamente... te ter uma ideia, Marcelo, para fazer a síntese de creatina no músculo, uma dose ali em torno de 3 gramas, que é uma base aí de média, assim, de consumo, de dose diária, né? Para indivíduos saudáveis aí, para uma manutenção. Demora cerca de 20 a 30 dias. Um mês, praticamente. Exatamente. Então, assim, não é tomei creatina e já tô com o meu estoque cheio em apenas um dia. Não, por isso que o efeito dela é crônico, não é agudo. Isso é muito importante, porque as pessoas associam a creatina ao uso
ao estilo de vida de quem pratica atividade física e não é necessariamente só para quem treina. Eu costumo dizer que a creatina ela é para toda a família, para criança, para adolescente, para o adulto, para o idoso principalmente, por conta da sarcopenia, que nada mais é que a gente estava conversando mais cedo. Para o sedentário também? Que é a perda da massa muscular. Tá? Então, por exemplo, para o idoso, que é uma tendência natural com o passar da idade, todo mundo vai passar por esse processo, a perda da massa muscular, a creatina ela tem essa função de preservar. Então, assim, ela não é um suplemento para quem faz musculação, ela é um suplemento para a vida, que faz reserva de energia. Agora, muito importante a gente deixar claro que quem faz uso de creatina é normal, ela faz retenção hídrica, que nem o Anderson já comentou aqui. Então, só que essa retenção é dentro da célula do músculo. Não, a gente não está falando de gordura. Só que, obviamente, como tudo pesa, a água também dentro do músculo pesa. E, consequentemente, vai aumentar o peso na balança. Então, mulheres que têm problemas com peso na balança, não se preocupem a utilizar creatina. Porque esse peso na balança não significa ganho de gordura. Mas assim, o malha na academia, o bíceps tal, dá aquela tufada, né? Aí volta para casa, murcha de novo. A creatina dá uma sustentação ali, né? Dá esse volume, daquele punch. Na verdade, o que acontece? Quando dá esse volume... Que dá uma empolgação ali na academia e, pô, voltou... É vasodilatação. Então é outra suplementação que... Não, é um outro processo fisiológico. O que acontece? Quando o seu músculo precisa de mais oxigênio, ele aumenta ali o fluxo sanguíneo para aquela região. Por isso que, aparentemente, ele dá um aumentado no seu volume. Entendeu? A creatina, como a doutora falou aqui, é uma questão mais crônica, né? Com o passar dos dias, meses, você vai ver o resultado, você vai ver sua força aumentar, você vai ver o seu corpo ficar mais desenhado, maior, né? Como se poderia dizer. Com volume. Com um volume mais interessante, dependendo do seu objetivo, né? E aí, por exemplo, eu posso unir a creatina com uma definição muscular, ou seja, eu quero ter um volume considerado. Perfeito. Nada muito exagerado, mas eu quero ter uma definição tal do abdômen, a barriga negativa, né? ABS. ABS. É possível com creatina unindo, de repente, a um termogênico, uma queima de gordura? Claro, aliada sempre a uma boa dieta, né? Essa combinação de fator cafeína é uma loucura já. Colocar um shake aí... O que acontece, né? A definição muscular se dá quando o indivíduo tem um percentual de gordura baixo. Então... E aí começa com a bioimpedância, né? Ou não? A bioimpedância tá no processo... É um dos métodos de avaliação, não é o único. Primeiro, para começar, eu gosto de que meu cliente faça uma avaliação física para que eu possa mensurar o treino e direcioná-lo, né? Então, a gente vê o que é que tem de excedente, o que é que tem de falta, o que é que precisa melhorar, o que é que está bom, enfim. Com a avaliação física, eu posso direcionar o meu cliente para qual objetivo ele deve alcançar. Isso é fundamental. Todo bom profissional submete seu cliente a uma avaliação física, porque ele trabalha com dados reais. Não vai ficar trabalhando, eu acho que você perdeu gordura, eu acho que você ganhou massa muscular. É interessante ele falar isso, porque eu tenho a mesma linha de raciocínio do Anderson, que o que a gente não pode quantificar fica difícil de controlar. Então, a avaliação ela é fundamental. A gente precisa saber da onde começou e aonde vai chegar. Justamente. Eu gosto, todos os meus clientes, eu tenho um acervo enorme de avaliações, porque eu gosto de mostrar o processo evolutivo do meu cliente. E também, se ele não evoluiu, por quê? A gente vai ter que... Não é que de todos os meus clientes tem 100% de coisa positiva, não. Porque nós somos seres humanos. A gente tem variáveis. Tem meses que a gente não tá legal, tem meses que a gente não seguiu dieta, tem meses que a gente tá com um problema em casa, e isso é normal do ser humano. E ele baixa o rendimento dele, que é natural. Ou então saiu de férias, enfim. Mas eu gosto de sempre quantificar tudo, como se fosse realmente uma empresa. Você vê uma empresa grande de forma descontrolada? Não. A gente sabe até a folha de papel que foi utilizada naquela empresa. Tem tudo quantificado. E isso é o trabalho, eu acredito, de um bom profissional. Ele tem que ter todas as informações possíveis do seu cliente para minimizar os erros. Até outro dia eu estava conversando até com o Anderson na academia. No jogador de futebol a gente estava falando do Hulk, né?
Não, que o Hulk perde não sei quantos quilos em 90 minutos. Aí ele tá falando, não é a gordura, é a quantidade de água, né? Eu disse, mas a camisa cola no abdômen dele e tal. O Anderson tentando, não, 70% do corpo é água. Justamente. O que acontece? As pessoas acabam se impressionando demais com a balança. Com os números, né? E não é por aí. Um indivíduo, para gastar 1 quilo de gordura, ele tem que gastar por cerca de 7.700 calorias. E isso numa partida de futebol, ele nunca vai conseguir gastar. No máximo que ele se for gasta... aquele lateral que vai e volta na linha de fundo, aquele sprint rápido, não chega de jeito nenhum. Não vai chegar. E outra, vai ser outra via metabólica que ele vai utilizar quando ele estiver correndo em alta intensidade, que é a fosfocreatina ou a anaeróbica lática ou anaeróbica lática. Não chega no processo de oxidação ou anaeróbica. Entendeu? Então, o indivíduo tem que gastar muita caloria. Para você ter uma ideia, uma aula de spinning que é extremamente de alta intensidade, o indivíduo gasta entre 500 e 600 calorias. Numa partida de futebol, ele vai estar estourando aí, gastando 1.200 calorias. Ou seja, esses 7 quilos, nem pensar. É muita água que ele perde, muita água, desidrata. Por isso que é interessante você ver sempre à beira do gramado o pessoal com isotônico, para que ele possa utilizar para recuperar os sais minerais, para que não haja nenhum problema de desidratação excessiva e falta de minerais para que ocorra a contração muscular, né? Provas de endurance e triatlon tem aquele gelzinho, né? Que rico em carboidrato. Carboidrato? Carboidrato, para continuar o indivíduo recebendo substrato energético para continuar fazendo a prova e não entrar muito em proteólise, que é a perda da proteína durante a atividade. E aí a gente já entra em outro ponto também, o pré-treino e o pós-treino. É necessário, é importante? Tem gente que eu conheço, só funciona com pré-treino. Só vai para academia com base de cafeína, não sei o que, um pré-treino, dá um pump. É importante. Aí tem um intra-treino também, né? Eu já vi pessoas na academia tomando... Enfim. Eu acho que antes de tudo, eu vou só iniciar e depois passo a bola para ti. Claro. Eu acho que antes de tudo a gente tem que definir, conceituar o que é pré-treino, o que é intra-treino e o que é pós-treino, porque um pré-treino pode ser tanto suplementar como alimentar. Perfeito. Então, da mesma forma o pós. Agora eu passo a bola para o Anderson. Não, mas assim, o alimentar, obviamente, a gente sabe, mas o suplementar, o pré-treino, eu vou numa loja de suplementos, quero comprar um pré-treino. É viável? Tu acha que... Assim, depende de cada pessoa, mas tu acha que as pessoas funcionam sem pré-treino na academia? Porque tem aquelas coisas não para dar um gás, um pump, deixar elétrico, o coração taquicardia. Né? Eu vou falar aqui alguma coisa que algumas marcas aí vão me proibir de falar. Polêmica. Podemos entrar na questão das marcas também. Não, o que é que acontece? Pré-treino, enfim, é uma série de substâncias que você utiliza, né, como creatina, cafeína, betalanina, enfim. Esse que dá o formigamento? Justamente. Rapaz, isso daí é... Parestesia. Tá louco. Formigamento. Na As pessoas perna, gostam de sentir achando que tá funcionando. Mas funciona, dá um gás é legal. A betalanina, para realmente fazer efeito, ela tem que passar 40 dias de forma contínua você utilizando. Então, um só pré-treino não ia funcionar. E outra, a maioria desses pré-treinos tem uma quantidade grande de cafeína, que tem um efeito termogênico, né? Que dá energia, que aumenta a temperatura corporal, melhora o metabolismo. Eu, particularmente, prefiro utilizar o termogênico do que o pré-treino. Por quê? Aquela sensação de estar sempre ativo, de estar energizado, isso quem vai te dar é a cafeína. Eu não precisaria dos outros. Betalanina, que demora muito tempo para você ter essa sensação de retardamento da fadiga, né? E as outras coisas, creatina a gente já toma de forma isolada, não vai precisar no pré-treino. Sinceramente, eu prescrevo mais a cafeína, que é o termogênico, dependendo do objetivo do cliente. Também não é para todo mundo. E até acessível, né, o valor no mercado, né? Muito acessível. Tem cafeína que eu compro mesmo de R$33, R$35 cafeína. Eu vejo a quantidade de gramas que eu preciso e qual é a melhor absorção? Me desculpem, a pergunta é leiga. O que funciona mais rápido no organismo? A cápsula ou esse pó aí que...
Ou é indiferente? O pó é mais rápido. A absorção é mais rápida? Mais rápido, bem mais rápido. Porque tem um processo... Bate na corrente sanguínea e já... Bateu ali, já vai funcionando já. Eu acho importante também pontuar aqui em relação à quantidade, à dose da cafeína, porque as pessoas às vezes querem um efeito, né, da gás, de ficar ligado, né? De ficar ligado. E que nem o Anderson comentou, não é para todo mundo, né? Então, por exemplo, quem é metabolizador lento da cafeína não vai ter benefício dela na performance, pelo contrário, vai ter prejuízo. Então, é muito importante ter cuidado. A dose, mais ou menos, varia de 3 a 6 miligramas, tá? Por quilo de peso. Então, é importante ler rótulo dos suplementos. E outra coisa, a gente pode também fazer pré-treino caseiro, né? Quando a gente para pensar... Gengibre. Exatamente. O que é termogênico? Aquela pimenta, né? Que dá o... O que é termogênico no Brasil, liberado, né, considerado pela Anvisa? A gente fala de cafeína, a gente fala de extrato de chá verde, a gente fala de gengibre e a gente fala de pimenta. Então... Mas eu posso tomar tudo isso próximo da hora de dormir? Não. Porque, né, atrás do rótulo, né? Não consuma antes, próximo da hora de dormir. Depende. Tu vai pra uma balada? Não. Porque tem pessoas que tomam café de noite e conseguem dormir. Como tu disse, depende de organismo para organismo, né? Organismo. Incrível isso. Eu mesmo tomo café, posso de tomar boa. 2 litros de café, tô ótimo. Durmo feito um bebê. Então, recapitulando, o que é válido de termogênico? Tu falou? É cafeína? Considerado no Brasil, né? É a cafeína... o gengibre, a pimenta e o extrato de chá verde. Tu fazendo um batidão desse em casa, pode treinar, tu já tá com o teu termogênico na mão, certo? Vai ter Aquela aceleração aí. Aquele gás que você precisa para treinar. E a durabilidade disso no organismo, um treino de alta performance de 1 hora na academia, tá lá suportando bem, né? Importante tu ter comentado sobre isso também. Porque, aquelas séries malucas, né? Porque Drop as set, pessoas costumam tomar cafeína, sei lá, pré-treino real, 10 minutos antes de começar. Eu faço isso. Pô, Anderson, desculpa, cara. Tudo errado. E o efeito da cafeína no organismo começa a partir dos 60 minutos. Então, assim, 1 hora antes. Então, assim, você que toma cafeína esperando colher o benefício dela durante o treino muito próximo, tu vai ter o resultado no pós-treino que não é também tão favorável. Olha, eu vou aproveitar aqui uma consulta rápida aqui na minha situação. Eu tomo a cafeína. Deixa eu só falar. Vai lá. E a duração da cafeína são de 8 horas no organismo. Ela fica bastante tempo. Então, não é interessante você tomar depois de meio-dia. Outra coisa que as pessoas acabam, que tem dificuldade para dormir e acaba treinando de tarde, assim, enfim, muito tarde da noite, e isso pode afetar diretamente no seu sono. Quem treina à noite não é indicado tomar cafeína de pré-treino. E tô fazendo tudo errado, então. Tudo errado, tomando cafeína noturno. Cara, eu ainda tomo vasodilatador, que são aquelas cápsulas assim, e ainda mais a creatina. E eu tô agora com a maca peruana também. É um estimulante. É bom isso? Rapaz, alguns estudos comprovam realmente a eficiência, né? Ele é um aumento de testosterona endógeno do nosso organismo, né? Ele estimula realmente a testosterona que a gente tem na nossa própria produção. Não é de forma como a maioria das pessoas tomam, né? Que é os anabolizantes, que é de forma exógena, é endógena. Não tem grandes efeitos como o anabolizante, mas tem um efeito significativo. Melhora um pouco os níveis de testosterona livre no organismo. E o tal do jejum? Jejum intermitente, AEJ, é viável treinar? O que é AEJ? É cada termos assim, nomenclaturas. Mas esse jejum intermitente é o quê? 1 semana sem comer, é isso? RJ é aeróbico em jejum. É o pessoal na esteira, né, fazendo. E jejum intermitente é uma forma é uma forma de dieta, né? Como a dieta mediterrânea, como a dieta low carb, como a dieta cetogênica, enfim. O jejum intermitente também faz parte do processo. Se você atingir todos os seus macros e micronutrientes, você pode inserir sim na sua rotina. Se você é um indivíduo que tem dificuldade de tomar café da manhã, por exemplo, você não sinto muito apetite pela manhã, e você já está adaptado a essa rotina, a gente pode trabalhar sim com esse jejum intermitente. Vai funcionar para você. Mas se você é um indivíduo que nunca fez uso desse tipo de técnica,
é muito difícil você se adaptar, né? Tem que ser um processo lento e gradual para que você consiga. Mas existem outras inúmeras formas de você chegar no seu objetivo, né? Temos outras formas para trabalhar, como a gente já falou aqui, a dieta low carb, a dieta cetogênica pode ser uma, ou enfim, qualquer outro tipo de dieta, a gente pode estar tentando contigo. A gente tem que buscar o que é menos agressivo para você, para que você realmente tenha continuidade. Que você se adapte melhor. E né? não é... Tudo de forma natural, né? Não é uma dieta que vai dar certo. Não é assim. A gente tem que buscar... E também não é a dieta que você perde mais rápido que é a melhor. Não necessariamente. O que é que acontece? E perder mais rápido o quê, né, Anderson? O que tu tá perdendo rápido ali? É gordura ou é músculo? Justamente. Porque se for músculo, tu tá emagrecendo, engordando, que é o que eu costumo dizer. Tu tá perdendo... Efeito sanfona. Tá perdendo peso, mas a tua gordura ainda tá ali. E o que é que acontece? O que é que eu acho? Tá armazenada, né? Eu acho o seguinte, que é muito mais a dieta que você consegue manter durante muito mais tempo que te faz um resultado significativo. Porque se você perder 6 quilos num mês, que é bem agressivo, se no outro mês você recupera os 6, não funciona nada. Agora, se o indivíduo passa nesse processo de 2 meses, 3 quilos em um mês, 3 quilos no outro e ainda continua no processo de emagrecimento, é muito mais interessante. Estou falando a nível de emagrecimento. Pois é, vocês falaram de prazo de dieta. Vocês com os pacientes de vocês trabalham... Como é que funciona o prazo? Depende, claro, dos objetivos, mas normalmente é o quê? 1 ano, é 6 meses? Ou quando o paciente chega lá na volta, não quero mudar, e vocês mudam? Como é que funciona isso? Eu particularmente, eu faço um processo de 45 dias. 45 dias. 45 dias de treino e dieta, que é um período que eu acho que existe a maturação ali no organismo. E através daquilo ali, eu recalculo tudo novamente. Eu vejo como é que está a composição corporal do meu cliente, vejo como é que ele respondeu ao processo e refaço os cálculos para buscar ou uma nova metodologia ou, enfim, ou alguns ajustes só daquela dieta que eu já prescrevi anteriormente. No meu caso, assim, primeiramente eu acho que precisa ficar claro que não existe uma única dieta. Eu acho que o Anderson, a forma que ele trabalha é a forma correta, que é a mesma forma que eu também trabalho, que a gente chama de periodização, né? No caso, da mesma forma que não existe um único treino, não existe uma única dieta. Então, da mesma forma que os treinos, as atividades físicas, ele como educador físico, muda os estímulos, a dieta também ela é modificada de acordo com os resultados, enfim, com o objetivo do paciente. Então, se está tendo um bom resultado, a gente já sabe mais ou menos o caminho da dieta. Vamos aumentar, vamos diminuir, vamos alterar aí, de acordo também com o gosto do paciente. Então, a gente precisa saber que a dieta não é fixa. E dentro disso, a gente precisa entender que existem estratégias de acordo com a fase que o paciente está. Tá, emagreci, ok, cheguei no meu percentual de gordura ideal. Poxa, eu tô feliz, Carla, e agora? E agora eu te pergunto, tá satisfeito? Parou aí? Vai entrar na fase de manutenção? Não, agora eu quero crescer, ganhar mais volume. Então, vamos entrar na fase de hipertrofia. Então, assim, são estratégias nutricionais dentro do objetivo do paciente, acompanhado, alinhado com a periodização de treino. Então, assim, não tem um tempo de início e fim de dieta, vamos dizer assim. Não sei se o Anderson concorda comigo. Tem acompanhamento. São ciclos, né? Tem acompanhamento, tem fases, tem ciclos e em caso de retorno, assim, de pacotes, como eu trabalho no Instituto, lá a gente trabalha muito com mensal. Então, vem a consulta, até 30 dias tem um retorno e depois, e assim por diante. Mas eu faço meus retornos com 30 dias. O meu plano vai de 45 dias. Porque quando chega nos 45... ou quando chega nos 30, eu mostro o resultado que a gente teve nesses 30 dias e 45, meu cliente vai lá novamente para eu fazer os cálculos todos para mensurar um novo projeto, uma nova periodização. Isso aí é muito, muito importante, porque às vezes o cliente não valoriza o retorno ou, tipo, só vai lá para ver o resultado. Eu também trabalho nessa linha, Anderson, eu faço todo o cálculo novamente, porque é um outro peso, é um outro percentual de gordura. Uma outra massa muscular. E eu sempre trabalho, a base dos meus cálculos, acredito que a sua também, é em cima.
obviamente, quando é o ganho, é a perda de gordura, é em cima do percentual de gordura. Então, se tu chegou comigo na primeira consulta com 20% e aí na segunda tu tá com 18%, eu vou ter que calcular o teu plano com teus 18%. É assim mais ou menos como funciona. Então, assim, a nutrição deveria realmente ser muito, muito, muito valorizada. Porque por detrás de uma prescrição de uma maçã tem muita coisa. É todo um processo, né? É só uma série de cálculos, são uma série de situações. Você tem que analisar o dia a dia do seu paciente, se ele fica muito mais tempo sentado ou se ele tem uma atividade muito grande durante o seu trabalho, enfim. São uma série de cálculos, as pessoas acabam pensando que é uma coisa muito simples e não é bem por aí. Muito estudo foi feito por trás desses cálculos. Se fosse simples, né? Tava todo mundo magro. Pois é, essa questão do emagrecimento, né? Assim, na visão de vocês, nutricionistas, assim, o que é mais difícil? O que vocês acham mais complicado? Chegar um paciente que vai disputar, de repente, uma maratona, né? Todo um processo de cálculo, endurance, enfim, prova longa de ciclismo, enfim. Ou um cara que quer ganhar hipertrofia, quer se tornar um bodybuilding. Qual o processo dentre essas duas possibilidades que vocês acham mais complicada? Mais complexa. Mais complexa, melhor termo. Para mim, de repente é o ectomorfo, né, que chama. Tem os biotipos também, que até endomorfo. Justo, né? Justo. Geralmente, esse cálculo para o indivíduo que faz muito volume de treino, como você falou, que é o maratonista, é muito mais complexo. Pois é, né? Por quê? Esse cálculos porque dias de absurdos, treino, né? o que ele vai fazer durante a semana, qual a carga de treino que ele vai ter. Geralmente no final de semana tem um longão, já tem que ter uma dieta específica para esse longão. Então é mais complicado de se trabalhar. Ele nunca leva um plano só para casa. Justamente. Mas ele tem que ser ectomorfo. Ectomorfo que chama? Não necessariamente. Que é aquele cara mais magro, né? Ele não tem que Esguio, ser. Né? Ele pode ser. Geralmente, os que se destacam são ectomorfos, né? Uhum. Que é o indivíduo mais magro, né? O indivíduo com alavancas maiores, com metabolismo mais acelerado. Geralmente, os que se destacam são desse perfil. Mas existem também atletas com um biotipo diferente, ou mesomorfo, ou endomorfo, que também praticam a atividade, só que não tem esse desempenho, geralmente, que o ectomorfo tem. E aí, doutora? Pessoal de endurance. Eu concordo maratonista. com o Anderson, porque realmente para entender, é porque eu costumo dizer que o que faz a dieta, a alimentação é o treino, e não o contrário, não é a alimentação que faz o treino. Isso quem tem realmente um estilo de vida linkado. Mas como é que é a frase? Repete aí, eu vou até fazer uma camisa com isso. Vou chegar na academia com a camisa. Como é que é? Quem faz a dieta é o treino. É o treino. E não a dieta que faz o treino. A camisa. Mas isso serve também, calma, vamos lá tentar definir. Isso serve... quem é praticante de atividade física, desportista, né? Que vai na academia ali 3 vezes na semana, só para se manter ali ativo. Só interrompendo, é porque esse cara aí, normalmente, ele vai à academia, é tipo uma complementação do treino dele, o cara de maratonista, né? Justo. Ele pode ir 3 a 4 vezes na academia, mas é para benefício, movimentos, né? Execução para... Depende até da fase do treino dele. Geralmente, claro, tudo depende das etapas. Geralmente, eles têm planilhas. É muito complexo os cálculos dele. Geralmente, eles calculam a periodização e a performance, deles, né? Alta performance. Anual, já no início do ano. E o que é mais complicado, desculpa, Anderson, mil desculpas, mas é o que é mais complicado, Marcelo, que além de performance, esses atletas, muitas vezes, eles querem perder percentual de gordura junto com performance. Mais ainda. No rendimento. Os caras já devem ter 6%. Porque às vezes eles entram em proteólise, que é perda de massa muscular. E são duas, para você analisar a composição corporal, são 2 elementos importantes, a massa muscular e o percentual de gordura. Se você mexe num ou no outro, vai dar diferença no percentual. Os indivíduos que fazem muita atividade entram em proteólise, perdem massa muscular. E isso faz com que o percentual dele de gordura aumente, mesmo ele mantendo a gordura, entendeu? Então são 2 viés. E esses indivíduos, eles têm planejamento anual de alto rendimento, lógico. Nos primeiros meses, eles fazem musculação. Depois é só treino específico.
Pois é, na musculação a carga, claro, tudo depende dos ciclos, mas é diferente de um cara que fica só em academia. Com Né? A certeza. carga, às vezes é uma carga menor, mas é questão de equilíbrio. Sei lá, tô visualizando É porque aqui. o atleta de Um enduro, surfista também, imagina. O atleta de endurance entra no quesito dos sistemas, que o Anderson já comentou aqui várias vezes. Que tipo de sistema de demanda energética o teu corpo está exigindo naquele momento, aquela atividade física. Então, o endurance é uma outra via diferente da musculação. Então, os atletas, geralmente, eles têm essas planilhas de treino. Eles não só correm, eles também fazem o treino para não ter a perda da massa muscular. E também Então, para eles têm minimizar a lesão, que é o principal objetivo dele. Exatamente. Prevenção de Envolve lesão. o aquecimento, né? Justamente. Tem treino de aquecimento. Enfim, Funciona. É toda uma fisiologia, né? eles todo têm um estudo. todo um programa. Aparato, né? Tem todo um aparato ali em volta dele. Temos nutricionistas, preparadores físicos, temos psicólogos, Fisioterapeutas, temos né, de médicos, repente. fisioterapeutas. E aí a nutrição entra aí como que dando aporte de acordo com o treino executado do dia. Então, geralmente, esses atletas, que nem eu disse, eles nunca vão para casa somente com plano alimentar. Da mesma forma que eles têm treinos diferentes ao longo do dia, eles têm alimentação também. Diferente. Vou citar um exemplo bem fácil aqui pra gente, tá? Recentemente foi feita uma pesquisa com o Vinícius Júnior. Sim. A equipe dele, a equipe que trata da carreira dele, tanto entre o empresário até o cozinheiro dele, são 47 pessoas cuidando desse atleta. 47. Isso é uma empresa. Desde do pessoal da gastronomia ali, da pessoa que toma conta da casa dele, do motorista dele, e vai fisioterapeuta, educador físico, nutricionista, tudo é uma equipe multidisciplinar cuidando desse atleta. Mas aí, Anderson, por exemplo, ele tem a estrutura já, o staff do Real Madrid, que deve ter, obviamente, uma planilha de nutricionistas. Então ele contrata um profissional que ele confia. Justamente. Ele trata... Do clube ele não confia muito, ele prefere estar... No clube, o nutricionista, geralmente lá, é responsável pelas refeições do clube. Do plantel, os 22 atletas, mas cada atleta... Na hora que os atletas estão no clube. E o resto do dia? O resto do dia que o atleta normalmente escorrega muito, né? Ele gosta de tomar cerveja, não é disciplinado. Ele tem que ter esse acompanhamento também. Voltando das férias, que eles voltam acima do peso. O cara não tem que ter preocupação nenhuma. Ele só tem que chegar lá, tá tudo pronto, porque ele é uma máquina. Então, tem que facilitar o máximo a vida dele, porque ele tem que render sempre muito. Pois é, e como gerir um treino pesado, né, de performance, competição, para evitar lesão? Como é que faz isso? Existem alguns mecanismos que a gente usa, até aparelhos, para ver como é que está o nível de estresse do nosso organismo. Isso a gente fica mensurando e cuidando. Não sei se você já reparou, no futebol principalmente a gente vê muito isso, o rodízio de alguns jogadores. Por quê? Porque ele está com um nível de... A musculatura cansada, né? Muito ativa, com muito lactato ali naquela região, e isso pode vir a desenvolver algum tipo de lesão. Então, na Europa já é muito comum esse processo de rodízio de jogadores, até porque o tempo não é um tempo hábil para recuperação. Você tem 2, 3 estímulos intensos na semana, a depender, e o processo de regeneração muscular não é tão rápido assim, né? Eu já vi treinos assim pós-jogo, treino na piscina leve, né, de regeneração, né, musculatura. Não vai nem para o campo o atleta, né? Jogou no domingo, na segunda tá na piscina treinando. É muito comum você ver isso na natação. Não sei se você já reparou que nas provas de natação, depois da competição, o atleta vai para uma outra piscina. Já vi isso, é bem lembrado, verdade. E nada um outro estilo diferente para remover esse excesso de H+, que a gente chama, né? Que é íon H+, que gera essa acidificação periférica, e isso pode gerar a fadiga muscular. Então, cara, tu citou a natação. Anos atrás eu li sobre o Michael Phelps. A dieta dele é assustadora, cara. Comia pizza de madrugada, era um gasto calórico, e o cara magro, um tubarão. Impressionante, deslizava na água. Mas aquela dieta incrível era específica para os dias de Não era uma periodicidade dele? Vou tentar achar os dias das provas dele, assustador. Ele tinha que aumentar muito a reserva de glicogênio muscular, porque ele fazia várias provas no mesmo dia.
Então, E o percentual baixíssimo de A demanda gordura. energética era muito alta, né? altíssima. E aí, para fazer essa reposição, tem que... É alimentos muito calóricos, né? Aí, para atingir a meta calórica dele, ele comia pizza, comia hambúrguer, porque se ele fosse comer tudo aquilo ali que a gente chama de limpo, enfim, é muito complicado. Ele não ia conseguir. Não ia conseguir digerir esse processo. Olha aqui, achei rapidinho aqui, ó. De acordo com o jornal Daily Mail, com 3 sanduíches de ovos fritos e 5 omeletes no café da manhã, por exemplo, o nadador americano consumia 12 mil calorias todos os dias. 12 mil calorias todos os dias. É absurdo isso. Mas era um período E específico. percentual de gordura 2%, eu acho. Mas o gasto calórico dele era altíssimo. Pô, mas aí, caramba, né? A cara- população come isso e não consegue nem atingir uns 15% de... O cara treinava 4 horas de manhã e 4 horas de tarde. É isso que eu ia te falar. A população tem o Ele o vivia treinamento disso, né? dele? Era a profissão dele. é. Não. A população treina no máximo 50 minutos dentro de uma academia e quer consumir depois o McDonald's aí. E outra coisa importante, as células de gordura são na verdade, elas se desenvolvem em 3 fases da vida, né? Primeiro ano de vida, na barriga da mãe, desculpa, no primeiro ano de vida e pré-adolescente. Depois disso, você não aumenta o número de células de gordura, você só hipertrofia essas células de Aumenta o gordura. tamanho dela. Você não aumenta o número de células de gordura, você só aumenta o seu tamanho, elas só hipertrofiam. E é impressionante, eu ainda estou lendo aqui do Phelps, é inacreditável isso, porque ele continua ainda no período da manhã. 3 pedaços de torrada francesa, uma tigela de mingau de milho. No almoço, nadador come meio quilo de macarrão, 2 sanduíches de presunto e queijo e litros de bebidas energéticas. Tá vendo como a gente não pode demonizar nenhum alimento? Porque é aquilo que a gente conversou no início da conversa aqui, depende para quem é. Pão faz mal? Depende, para ele não. Ele tem como a gente fala, uma sensibilidade à insulina muito boa. Nem todo mundo tem essa capacidade. Aí tu pega, aí tu se questiona, poxa, a metade da população não come nem isso e já tem excesso de peso. Mas aí eu te pergunto, a metade da população, ela tem gasto de energia? Ah, não tem nem metade disso. Não, e eu não digo metade. nem em questão de atividade física, do dia a dia. Hoje em dia as pessoas trabalham o quê? A Sentada. maior parte do tempo sentada. As pessoas quando E vem tem questão do estresse. quando vem né? uma escada rolante ou uma escada normal, elas escolhem Rolante. pela escada rolante, subir só de elevador, não ligam para pedir iFood, enfim, não tem gasto, andam de carro ou de transporte Ligar e público. desligar a televisão, é tudo no controle remoto. Então, assim, é difícil, né, tu querer consumir, se comparar um atleta com uma pessoa, um indivíduo sedentário, né? Então, não cabe. A gente está chegando aqui ao final do podcast, do Família Podcast, faltando aí mais... Ah. Subiu a plaquinha dos 90 minutos, o Marcelo tá ali, ó, faltando 5, fazendo um sinal mais 5 de acréscimo. Mas eu quero agradecer aqui o Anderson Almeida, que ele é personal trainer, nutricionista, fisiologia do exercício, biopendância, ele que é baiano, torcedor do Bahia. Bora, Bahia. Como é que tu tá? Tu tá atendendo aqui em Manaus, né? Já tem um consultório. Já Dá o tenho- teu serviço aí, Anderson. Cara, eu atendo aqui em Manaus, eu tenho um consultório ali no Parque 10, tá? Eu faço meus atendimentos tanto de consultoria quanto nutricional ali naquela região. E atualmente eu tenho atendido na região de Adrianópolis aqui, tá? Eu faço meu serviço de presencial com a parte do personal trainer todo aqui na região de Adrianópolis. Maravilha, muito obrigado, tá, por estar aqui com a gente no Faminha. Sucesso cada vez mais. E, ó, vão encontrar na academia. Sempre encontro ele lá. Tá dando umas dicas, né? Obrigado, Marcelo. Obrigado pela presença. Sempre que você precisar, pode me convocar que eu estarei presente. Nada, tamo junto. E bora Bahia! Bora, Bahia! Agradecendo também aqui a minha irmã, né, nutricionista, doutora do Instituto Abinader, Carla Fabiana. Carla que tá atendendo lá todos os dias da semana, né? Isso, Marcela. A gente atende lá de segunda a sexta, né? É uma equipe, né, multidisciplinar, então eu atendo em parceria com o Dr. Abinader. E a gente faz um trabalho maravilhoso, focado principalmente em longevidade, né? Saúde e performance também. E é isso. Certo, muito obrigado. Rapidinho, o que é ideal de percentual de gordura para homem e mulher? Homem. Homem. Acredito que o percentual
Para o cidadão comum, nada de atleta, cidadão comum. Entre 15% e 18% seria o percentual para um homem ideal. E o que eu chamo de percentual estético é entre 10% e 12%. Aquele indivíduo que quer uma pele mais fininha, um abdômen mais aparente, eu acredito que seja isso. Para a mulher, entre 20% e 25% é um percentual considerado bacana. E estético nessa faixa aí, entre 18 até 22, tá bem interessante. Maravilha, então. Muito obrigado mais uma vez a Anderson Almeida, a Carla Fabiana, os doutores nutricionistas aqui com a gente no Fominha Podcast. E eu peço para você na audiência, compartilhar, para dar o like, se inscrever no canal, tá? Inscrição no canal e ativar o sininho para receber as novidades do Fominha Podcast e seguir também o perfil nas redes sociais, no Kawaii, no TikTok, no Instagram. Nos vemos então na próxima semana. Fiquem ligados, inscreva-se no Fominha Podcast. Valeu, abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.